Beleza? Muito boa tarde, nosso programa Tarde, já estamos no terceiro momento. Hoje o nosso tema tão esperado é casamento, e nós estamos com duas mulheres empoderadas, elas que planejam, que organizam, que devolvem o sonho das pessoas. A gente vai falar de quem faz a cerimônia dos casamentos da melhor forma possível. Hoje, falando das mulheres que estão à frente dos negócios, do meu lado direito, que vai ser a primeira, Lia Amaral, apresenta um pouquinho do seu trabalho, quando começou e o que representa a cerimônia de casamento, você está à frente um tempinho, como é que é promover e levar o sonho das pessoas. Se apresente para o programa Tarde Já, um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou a Liana Amaral, eu estou nesse mercado de casamentos desde 2017 e como muita gente, várias outras colegas começaram também, a minha história é mais no sentido de, minha família sempre gostou muito de festa e começamos quase que como uma brincadeira, quase como um hobby, de organizar o casamento de uma amiga. Ela acabou me indicando, eu nem tinha experiência, não era o meu forte, eu trabalhava em outra coisa, eu era advogada. E a pessoa começou a me indicar, começou a gostar. Encerrei a carreira da advocacia e parti somente para a área empresarial. Então, estou nesse mercado desde 2017. E hoje eu tenho também uma empresa com duas sócias, a Liana Lima e a Lai Bem-vindo. A gente tem uma empresa chamada O Encontro, que é de formação para profissionais do setor de eventos, não só cerimonialistas. Bruna, com você, apresente, fala um pouquinho da sua trajetória, quando iniciou e o que representa essa deixa do casamento para você. Pronto, eu me chamo Bruna Schellida. Na verdade, eu acredito que desde a minha adolescência que eu trabalho com eventos, né? Sempre gostei de promover entre os amigos, promover na escola, promover festinhas intimistas. E aí eu fui tomando gosto, e aí eu fui começando a trabalhar com freelance dentro das empresas do cerimonial. E aí agora, depois que eu entrei no curso de tecnólogo e secretariado do IFEP, que é onde entra também a habilitação do cerimonial, eu fui tomando mais coragem para fazer carreira com essa área que é do cerimonial. Porque eu gosto dessa questão de planejamento, de organização, de negociação, e aí eu fui percebendo que eu me encaixava nessa área cerimonial, social, que também é um lado que me puxa também um pouquinho o cerimonial público. Mas hoje a gente vai falar do social, né, que é a questão dos casamentos. Então, essa paixão pelos eventos me levou a esse lado da assessoria e do cerimonial, que é algo que eu me realizo, que eu gosto, que sou muito feliz nessa área. Como é feito esse primeiro contato, a escolha do local, a temática do casamento, para vocês organizar, como é feito esse primeiro contato e dizer é possível, a escolha e o que está sendo pedido para vocês? Bom, a primeira coisa que a gente precisa conversar com os noivos é qual é o sonho deles. Normalmente eu gosto de pedir para eles colocarem no papel tudo que eles sonham, tudo que eles planejam, tudo que eles gostariam, e a gente vai ajustando de acordo com a viabilidade, de acordo com o orçamento, enfim. Então a gente faz uma reunião de briefing para entender como é o perfil do cliente, como é o perfil do casal, da família, dos amigos, como é que são os convidados. De repente, os noivos eles são mais festeiros, vai levar para uma festa mais animada, de repente os noivos eles são mais tímidos, então ou a gente precisa de um recurso para animar um pouco mais, ou a gente faz uma festa mais no estilo deles. Então a gente vai precisar dessa reunião de briefing para entender quais são as principais necessidades, quais são as prioridades, o que é que os noivos sonham para o grande dia e adequar tudo direitinho a esse sonho, para poder dar realidade, dar forma ao sonho dos noivos. Como é que você planeja, tipo assim, são a tipo casamento, cidade, campo, na fazenda, tipo assim, na praia. Como é que é feito, tipo assim, essa escolha do local e esse planejamento para que ele possa acontecer da melhor forma possível? Pronto, inclusive a gente estava comentando que está com 8 dias que a gente retornou no casamento. Não, na verdade, hoje estava acontecendo um casamento na praia, né? Então, tudo depende, como a Liana falou, o sonho. Primeiro é sonho, depois realidade, que é a questão orçamentária. Partindo disso, tendo o orçamento aprovado, nós, como assessoras, fazemos uma questão, uma espécie de recrutar locais de acordo com o perfil do casal, que eles gostam. Por exemplo, eles querem algo que represente eles com muito verde.
Então, eles preferem casar aqui em Teresina, mas que seja numa pegada de sítio. Então, nós, como assessoras, o primeiro passo da cerimonialista é assessorar, né? Então, nós fazemos essas opções, levamos essas opções. Eles, por exemplo, eles querem um local que tem um estilo bistrô, então é outra temática. Praia é outra temática. Então, tudo isso depende do sonho agregado com o orçamento, porque de nada vale sonhar se a realidade é outra, né? Então, mas eu sempre gosto de ouvi-los primeiro. A primeira etapa é o ouvir, que é isso que a Liana falou, trazer essa tempestade de ideias, nada é excluir. E depois disso, a gente, como profissionais da área, vai conduzindo para que o sonho se torne realidade, dentro daquilo que foi proposto. A gente sabe que o evento ele tem custos, são várias pessoas que trabalham em conjunto, mas diante de tudo isso, qual é o papel verdadeiro e fiel da cerimonialista no casamento? Para ele sair e ter essa perfeição. Bom, a primeira coisa que eu digo é que o papel da assessoria, primeiro, né, como a Bruna falou, antes de um bom cerimonial, a gente precisa realizar uma boa assessoria. Em primeiro lugar, o grande papel do assessor é poupar tempo, dinheiro e processos desnecessários dos clientes. A gente vai conversar entendendo o perfil do cliente, não precisa ele olhar no Instagram 50 fotógrafos e ficar doida, eu não sei o que é que eu escolho. Ou de repente escolhe só pelo preço. Ou então olha um Instagram que gostou e fecha aquele fornecedor e eu, enquanto assessora cerimonialista, tenho que aceitar, mas fico pensando, poxa, eu conheci um profissional que se enquadra melhor no perfil desse casal, né? Não é porque um profissional é bom que ele é bom para aquele casal. Então, a principal função é essa. Na festa, a principal função do cerimonialista eu gosto sempre de fazer uma comparação com uma grande orquestra. Nós temos aí cerca de 30, 50 fornecedores. E o cerimonialista é o maestro dessa grande orquestra. Se um desafinar, todo mundo vai perceber, né? Então, o papel do cerimonialista é justamente nortear, alinhar todos os fornecedores para que a festa aconteça de forma que ninguém perceba nem mínimo desajuste, se é que vai acontecer algum, né? Mas é como se fosse uma festa, como se fosse uma casa. Quando acontece algum problema, quando a casa está suja, todo mundo vê. Mas quando a casa está limpa, quando a festa acontece fluida, maravilhosa, ninguém nota, né? O papel de cerimonialista é justamente esse, passar despercebido para que ninguém note, mas com uma festa perfeita. Eu analisei o trabalho de vocês fazem belíssimo, né? Tipo assim, da aceitação, a entrega, a organização até a entrada. E quando acontece algum atraso, o fornecedor, tipo assim, as flores que são primordial para organizar, com aquele chega de fora. Dá um trabalho para você botar tudo em ordem. Com certeza, mas como a Liana falou, né? Assessoria. Ela ia falando, eu ia pensando, a assessoria, ele é primeiro cuidado com os nossos clientes. Eu sempre gosto de colocar, quando a gente fecha o contrato com os noivos, criar aquele grupo, já dou-lhe as boas-vindas, já vou dizendo, eu sou aquele cuidado que vocês precisam, né? Então, diante disso, também por trás das minhas estratégias, e acredito que a Liana também, a gente sempre tem um plano B. E aí, diante do trabalho com os eventos, a gente vai conhecendo um perfil de fornecedores, vai sabendo quais são aqueles que, infelizmente, tem no mercado aqueles que atrasam, mas tem uma boa entrega. Então, a gente já vai sabendo e já vai organizando aquilo dali para que não aconteça como a Liana falou, né? Para se vier a acontecer, a gente está preparado. As flores, na verdade, você citou flores, mas também tem os docinhos, tem um bolo, tem um buquê. As flores, vamos se dizer assim, só sou da igreja. Inicialmente, atrasar e complica, porque se for da recepção, ainda dá tempo a mulher casar, o noivo casar e arrumar lá. Organizar, né? Mas, isso. Mas tem outros, se acontecer, vamos dizer, como você usou o exemplo, as flores, buscar estratégia imediatamente, né? Saber o que aconteceu, isso tudo para mim, particularmente, se for acontecer algo muito inédito no dia, porque antes a gente faz checklist, já liga para o fornecedor, já pergunta se está ok. Porque o evento, na verdade, ele acontece a partir do momento que a gente tem essa primeira conversa. Ali já começou o evento. E num dia só,
o desenho exposto para os convidados, para os familiares, para os noivos. Então, na semana do evento, a gente já está ali fazendo checklist, já está fechando o que precisa ser fechado, já está alinhando. Mas se houver, a gente precisa ter o plano B. Mas graças a Deus, até agora, as flores não foi problema. Por isso que se faz necessário ver tudo antecipadamente, né? Exato, por isso que é necessária a organização. Como a Bruna falou, né? A gente sempre planeja, porque em casamentos, que é uma festa muito grande, muito importante, muito dispendiosa, a gente sempre comenta isso, Sonhos, que né? é o sonho da pessoa, e toda festa é luxo, independente do tamanho da festa, toda festa é luxo, porque ninguém faz com, ai, tá sobrando tanto dinheiro, vou fazer uma festa. E a pessoa investe, a pessoa sonha com aquilo e trabalha para acontecer. Então, até os imprevistos, eles precisam ser previsíveis. Só, como a Bruna falou, só se for uma coisa muito extraordinária mesmo. A gente vê acontece, até a gente citou aqui agora há pouco, em outra entrevista passada, que imprevistos, tipo, assim, você vai num local que é propício, tem aqueles animais fora, aí vem um cachorrinho que começa a arrastar uma coisa, fica da outra. Aí vocês têm que de imediato organizar o cenário, acontece com vocês? Mobilizar para Para fazer, reajustar. para repor e deixar tudo em ordem, né? Sim, sim. Não é só cachorro, não, criança também. Os animais pequenos que quer ir no local que. Quer correr, quer puxar o véu da noiva. Gente, o responsável por essa criança aqui, que é a mãe desse menino. Na verdade, porque até isso a gente precisa saber se vai ter animal. Isso. Por exemplo, no sítio, né? Vamos imaginar aqui o sítio de Teresina que a gente faz eventos, não costuma ter. Uhum. Mas vamos imaginar que a noiva queira no sítio familiar, né? E lá tem, vamos imaginar, um galinheiro, tem tudo isso. Mas tudo isso é feito antecipadamente por conta da visita técnica. Então a gente já sabe, vai ter, ali tem um galinheiro, pode estar um cheiro desagradável. Tudo isso é feito e pensado antes. E aí a gente vai dando pontos para o casal. Ó, aqui não é legal fazer, colocar o buffet, por exemplo, próximo de um local onde o cheiro não vai estar agradável, né? Isso em locais onde estou falando de sítios. Mas hoje, por exemplo, vai ter cerimônias que vai ter entrada do pet de estimação. Tudo isso nós vamos saber, porque depois que o pet entrar, fizer aquela cena dele linda, eu já vou estar sabendo, a minha equipe já vai estar sabendo para quem que ele vai ser direcionado. Então, é muito, é, é muito sincronizado, é como a Liana falou, né? É algo assim harmônico. Tira de uma coisa, bota em outra, porque só assim a festa anda, fica linda e a realização do sonho acontece. Tipo assim, quando você recebe o contrato dos noivos, está em andamento, mas ele delega uma pessoa para acompanhar. E como as ideias são convergentes, não bate, tipo assim, como é que vocês fazem? Ó, foi contratado por X, Y, mas estou tendo dificuldade de organizar a festa porque a pessoa que botou, sempre tem alguém para orientar, a pessoa não pode, ou se trata diretamente com o noivo, que é noiva. Normalmente a gente trata diretamente com os noivos. Eventualmente não. Normalmente eles gostam de acrescentar uma pessoa a mais. Normalmente a mãe da noiva ou do Sim. noivo. Já tive casamentos que quem estava acompanhando mais de perto, talvez até mais que os noivos, era o pai da noiva. Então eu preciso saber quem é a pessoa que vai decidir. Muitas vezes o noivo não interfere tanto. Eu gosto de casais que os noivos são participativos. Mas tem alguns que é mais a noiva que resolve. Então eu já sei que quem vou lidar. No caso de, é o pai da noiva que está pagando, é ele que está resolvendo tudo. Então eu já pergunto, você gostou disso? E seu pai, o que acha? A gente precisa ir ajustando tudo, respeitando tanto o gosto da pessoa quanto as possibilidades financeiras. Então, esse orçamento, pré-orçamento, conta muito, né? O que vai ser posto, né? Demais, ele rege, na Isso. verdade, né? Ou como eu falei, o sonho pode ser altíssimo, mas aí o orçamento é outro, e aí a gente precisa Eu quero casar na alinhar. Disney, Bruno. Meu orçamento é R$ 100. Mentira, agora nem vem, nem comece, porque nem vai ter. Então, a realidade é muito agregada junto com o sonho, né? E acho que nada melhor porque assim não acontece frustrações. Sim. Porque eu sonho algo. E também é uma responsabilidade nossa, né? Eu agrego isso. O assessor levar essa realidade para o casal. Não dá. Porque se eu, como profissional, ficar prometendo o que vai dar, e aí vai gerar expectativa neles, e eu não entrego aquilo, vai ser uma frustração muito grande. Então, eu sempre trabalho com
transparência e a questão da honestidade diante daquilo que eles têm. E sempre desenhando, porque às vezes eles conseguem algo mais barato de algum fornecedor, aí eu já digo, ó, lembra daquilo que vocês queriam? Então vamos pegar esse orçamento e vamos realizar aquele sonho daquele lado lá que até então não estava como prioridade. Acho que tudo na vida, né? A gente vai colocando as primeiras prioridades, depois vai vindo o que não é prioridade. Se der certo, a gente sobe e vai alinhando direitinho. Mas o orçamento é a base. Não dá. Exato. E o que é mais pedido hoje? Fugindo do convencional, que não seja da igreja, o que é mais pedido orçamento hoje? Fora da igreja. Fora da Sim. igreja, tem muito sítio e praia. Praia tá muito em gosto também, como a Bruna comentou, a gente estava fazendo um casamento, ela enquanto cerimonialista, eu estava celebrando. Na praia é muito comum. Nos resorts, assim, né? Resort um pouquinho menos, um pouquinho menos. A gente chama dos destination weddings, né? Na praia, no resort, em outra cidade. Mas, tipo assim, a gente vê que gente que escolhe, né, na praia em pôr do sol, as paisagens são belíssimas, né? As fotos ficam incríveis. Aí quando vem aquele temporal, tá lá agonizado no sítio, lá vem a chuva, sai carregando tudo dentro da vala. Isso é uma coisa Acontece. inédita, porque, por exemplo, se o casal deseja casar no mês de janeiro na praia, nós, né, já damos aquele, não é nem um sinal, acho que é uma placa imensa de toda a probabilidade de vir chuva. Então, não é um mês ideal, é um mês ideal para se casar na praia nos meses que chove aqui em Teresina, né? Nem inverno, que aqui não tem inverno, é mês que chove, né? Então, mas vamos imaginar que o casal mesmo assim queira, porque, sei lá, talvez os pais morem fora, só queiram estar, só vão poder estar aqui nesse mês. Então, juntamente com a decoração, com o planejamento da estrutura, é feita a elaboração do plano que, se vier chuva, está ali com a tenda coberta, né? Sem tirar a harmonia, sem tirar a beleza do local, porque se eles estão na praia, eles querem mostrar a praia, né? Então, se a gente coloca uma mega estrutura e tira a beleza da praia, aí eu ficaria meio assim, né? Então, tem esse plano. Aqui também, Teresina, né? Sítio. Quero casar a fim de tarde num sítio, né, Liana? E aí vem aquela chuva. Já avisou. Mas a gente já está com o plano B ali, juntamente alinhado com a decoração, com a estrutura, que se vier chuva, não vai atrapalhar a festa do casal, né? Então, acredito que tudo é fazer o planejamento, mas ter o plano B. E aí eu acho que a maioria até hoje, eu não peguei casal que queira casar nesse período chuvoso, fora, não tive nenhuma experiência, graças a Deus. Como é feita essa orientação? Alguém que tem com quem bancar o casamento, mas não tem uma ideia fixa. Você tem que, ó, mostrar. A gente vai espremendo. A gente vai... Ó, tu quer isso aqui? Não, gostei não. Tem essa daqui. Aí vai ser. Isso. A gente vai apresentando várias opções. Qual é a sua ideia? Você quer casar na praia? Você quer casar aqui em Teresina? Quais são as vantagens de casar num sítio? Quais são as vantagens de casar aqui? Porque tem o sonho da pessoa, tem o financeiro, tem a questão dos convidados. É interessante um deslocamento para o exterior, por exemplo. Seus convidados andam de avião. Tudo a gente precisa planejar, né? E aí, muitas vezes as pessoas falam, eu quero casar em sítio, porque é mais simples, né? Eu falei, não, casar em sítio às vezes é muito mais caro, porque demanda toda uma estrutura para lá. Os bufês daqui de Teresina, eles já são preparados para receber a festa. Os sítios, alguns. Outros a gente precisa levar toda a estrutura, então acaba saindo um pouco mais caro. Por isso que a gente tem que espremer dos noivos qual é a ideia principal deles, o que é que eles sonham, o que é que eles planejam, o que é mais importante. E aí nós vamos trabalhar em cima dessa ideia principal. Até ele absorver a ideia, eles querem isso aqui, né? Isso. Sim. É com toda. Sim, pode Mas porque tem também. Eu já peguei agora, recentemente, casais que chegam bem verdinho, não sabe de nada, não sabe a cor, não sabe o que quer, muitas dúvidas. E aí o nosso papel é esse espremer, e aí vamos. Eu acho muito interessante o que vem já com as ideias, é muito bom, mas o que também vem sem nada que a gente vai construindo juntos. Isso também faz Eu adoro, os uma verdinhos são os meus diferença. preferidos. tipo assim, com toda a experiência, qual dica vocês dão para um casamento bem sucedido? Quem vai ingressar agora, pensar, planejar?
que ele possa gastar pouco e ter aquele casamento do sonho. A dica primordial, o primeiro contrato que você vai fechar é a sua cerimonialista. Não é querendo puxar a sardinha para a nossa profissão, não, mas é porque o cerimonial é o que vai nortear tudo. É o que vai, a gente vai montar uma planilha orçamentária com tudo que você precisa. E muitas vezes a gente vai fazer uma festa e pensa, tem buffet, tem música, tem bolo, doces e decoração. Acabou. Gente, é uma lista de 30, 50 fornecedores, coisas que as pessoas nem imaginam. A gente precisa ter tudo catalogado, todas as opções de R$ 1 a 1 milhão, para ver o que se encaixa no perfil dos noivos. Então, a principal dica, em primeiro lugar, contrate o seu cerimonialista, que ele vai lhe nortear, vai entender qual é o seu perfil, qual é a sua realidade, quais são as suas expectativas, as suas necessidades, e indicar para cada fornecedor, para o melhor fornecedor dentro do seu perfil. Inovação e tendência. O que está em alta hoje? O que é mais procurado no mundo do mercado do casamento? Então, todos os dias eu durmo com a ideia e acordo com outra. É um volume de ideias que vai tendo, de tendências. E eu sempre gosto de alertar os meus noivos quando vê essa coisa, eu quero agora, né? E o casamento, às vezes, é ano que vem. Eu sempre peço, vamos esperar um pouquinho mais, porque é tendência, e não sei se próximo ano vai ser uma tendência. E vendo o perfil da noiva, do noivo, eu acredito que quando chegar lá, eles vão dizer, ixi, mas isso aqui é brega, né? Já é passado. Então, as tendências hoje estão sendo muito espaços instagramáveis, cabine de fotos, porque as pessoas, hoje, nós, né, como o mundo atual, estamos muito envolvidos na questão da imagem, né? Tudo é imagem, gravar. Então, na minha opinião, não sei se a Liana também vai ver, hoje, o que tem sido a grande tendência são os videomakes, né? Em tempo real está sendo feita a cobertura do casamento, principalmente no Instagram da noiva. Eu acho isso assim belíssimo, porque muitas vezes as pessoas não podem estar no casamento, não é mais feito a live, não é live. É uma cobertura que esses profissionais estão fazendo e aí entram e botam desde o make-off da noiva e até a cerimônia. Às vezes chega na cerimônia, pega testemunhas, fala dos padrinhos, dos pais. É muito legal a interação. Então, hoje o que eu vejo e que eu sempre estou sugerindo é essa questão do videomaking, que tem sido uma grande tendência e fica na memória. Ali tudo que vai para o Instagram, depois eles entregam para o casal e fica como uma forma de memória daquele momento, né? Como é que é feito esse treinamento para a entrada? O momento do casamento é crucial, já os padrinhos, os noivos, como é que é feita essa orientação para ser perfeito? Essa daí o que eu costumo dizer, a parte mais fácil do cerimonial. Muitas vezes as pessoas contratam um cerimonial achando que vai ser só isso. Mas o que tem o antes e o depois é muito mais denso. Essa parte é mais simples porque a gente pode fazer um ensaio na véspera ou até no dia. Explica para cada um seus devidos papéis e sempre a gente tem uma equipe bem formada, uma equipe capacitada, qualificada para distribuída no local da festa, no local da cerimônia, enfim. Então, as pessoas, a gente treina na porta, chega lá na frente, sempre tem alguém olhando para cá que você vem, muito discretamente, sem chamar a atenção nem de convidado, nem de fotógrafo, nem de ninguém, só para a pessoa se posicionar. Então, é a parte mais simples. E quando você já faz no local que tem a celebração, tem a festa, tipo assim, os ambiente já agregado, como é que é feito? É mais fácil ou mais difícil? Na minha opinião, é melhor, porque é mais fácil o deslocamento dos convidados. Mas para tudo existe o lado bom e o lado ruim, né? Às vezes, os convidados, né, já fiz um casamento em um determinado local aqui em Teresina que tem essa opção de fazer a cerimônia e também fazer a recepção. E aí, a logística era que da mesma porta que entrou, precisava sair, dar a volta para entrar para a recepção. Por quê? Porque lá na recepção tem um controle, né? De entregar o exibível, confirmar a presença, porque isso é contabilizado para o buffet. E os convidados não queriam, eles queriam meio que pular lá uma cerquinha que tinha. Queriam meio que chegar mais rápido, né? Então, existe esse desafio. Porém, estando lá,
a questão do atraso para alguma coisa é mínimo, né? Porque os noivos vão estar lá, tudo. E também eu gosto da opção da igreja, do templo, ou de outro local, e esse deslocamento, porque dá essa ideia de mudança de local, de cenário, mas, claro, o que é ruim é o tempo que, se não for bem cronometrado, leva de atrasos, né, do casal para chegar na recepção, porque até na recepção precisa ter um horário de chegada, tudo, para saber aproveitar a festa, né? Porque antes de tudo que a festa vai acontecer, tem as partes que a gente faz em protocolares, que são as fotos, no povo, tudo, e depois deixar os noivos curtirem a festa, porque afinal de contas, eles fizeram a festa, né? E não podem ficar só posando para foto, mas curtir, dançar com os convidados, e tudo isso. Experiência e vivência. Dentro da sua larga experiência, o que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo, foi uma perfeição. Eu acho que é mais a questão da programação. Quando a gente se programa, se organiza com antecedência, como eu até comentei anteriormente, até o imprevisto a gente consegue prever. Aí houve um atraso absurdo, já vai entrando em contato com os demais fornecedores, avisando do que aconteceu e tentando reajustar. Então, é muito difícil um convidado notar alguma coisa, né? Os noivos sabem que está acontecendo alguma coisa porque eles contrataram, a gente passou o roteiro, a gente passou o cronograma juntos, eles até sabem, mas os convidados, muito dificilmente. Eu nunca passei por uma situação assim, mas, mas é justamente por isso, por conta da organização. Então, os desafios enfrentados, eles precisam ser enfrentados com extrema responsabilidade e controle emocional. Esse é o principal. Porque quando a gente perde o controle emocional, tudo desanda. A gente não consegue nem enxergar as soluções. O bolo, tão sonhado bom, de ver, às vezes, que não, paz, cuidado. Já aconteceu, não vou contar o bolo. Graças a Deus, não. Obrigada, Senhor. É isso mesmo que está acontecendo. Menino, cuidado com o bolo, lavar o bolo de Eu acho que antigamente tinha mais, né? A minha mãe foi muitos anos confeiteira, e aqui em Teresina tem o espaço Atlantic City, que antigamente recebeu muitas festas, né, de casamento, e ela ia confeitar o bolo lá exatamente para não ter esse processo de quebra. Tinha que confeitar no local. Mas, graças a Deus, a tecnologia, a evolução das coisas, tendência, pronto, dos bolos cenográficos. Por quê? A noiva quer um bolo de 5 andares. Hoje é impossível segurar um bolo. Eu lembro que a base do bolo que minha mãe fazia, botava umas telas, era tipo uns pedacinhos de pau para segurar, né? De PVC dentro, né? Isso, eram uns canos. Então hoje não dá, porque hoje em dia as massas de bolo estão diferentes, ela tá mais, vamos dizer, fofinha. Então termina que para ter uma estrutura dessa de 5 andares não fica o bolo. Então, eu já digo logo que é um bolo de 5 andares, qual vai ser o fake e qual vai ser o cenográfico, né? Porque não tem condição. Então, queda de bolo, graças a Deus, eu acho que essa daí a gente já passou, já ganhamos espaço para não ter esse acidente, né, Leandro? Ficou mesmo só na dedicação do Faustão e passou, graças a Deus. Conquista e realizações. Você veio de uma área controversa, entrou na cerimonialista. O que ele trouxe? O brilho que você faz nos eventos, já acompanhando também, que é incrível. A forma que vocês se desdobram, o que vocês entregam. O que ele trouxe nesse meio? Eu acho que o que me chama mais a atenção na nossa área é lidar com o sonho das pessoas. Eu vim até comentando essa semana, porque você largou o direito. Porque no direito eu só vi problema, né? Eu lidar com o problema das pessoas. Aqui só tem alegria, só tem teste. Então, foi uma alegria muito grande entrar nesse mercado. E levei os dois durante um tempo. Mas, em termos de realização pessoal, lidar com o sonho é muito mais prazeroso. E a gente conhece pessoas maravilhosas no nosso setor, que sempre ajudam. Estava vendo a entrevista da Ana mais cedo, né? Ainda agora ela falando de concorrência. É claro que existe, mas eu acho que a parceria ela é muito maior. A gente tem diversos grupos, tanto de WhatsApp quanto de encontros pessoais, que a gente sempre troca figurinhas, a gente faz um curso juntos, a gente vai se ajudando. Isso para mim é muito positivo.
A gente mostra, a gente vai mandar um abraço para quem foi a mentora de você, que é a Josué, que indicou vocês É duas. a Liana Lima, né? Sim, que me indicou, disse assim, eu não consigo ir, ela se prontificou, mas eu vou indicar a Sim, pessoa que vai representar, você não vai ficar sem seu momento, que a gente quis mudar esse momento, programa casamento. Parece que é o início da família, né? Onde tudo começa, sim, entendeu? A gente exato. preza muito por isso, é feliz daquele que tem aquela família consolidada, né? Que possa seguir em frente. E o que representa para você? O que se traz esse brilho, a forma que você vai nos eventos? Eu acompanhei um cara que mora num estado, outro que mora, vocês juntaram aquele casamento belíssimo. Sim, Eu comprei, eu me diverti muito vendo aquela história que vocês fizeram, né? sim. O cara de Teresina, onde era a outra pessoa. Manaus à noite. Sim, sim. Então, assim, né? Esse caso do último casamento, que inclusive estava com a Liana, foi muito gratificante, porque envolve cultura, envolve conhecimento das pessoas. A Liana dizendo que atrai ela no cerimonial é o sonho. Para mim também é um sonho, mas mais do que o sonho, é a história das pessoas. Eu amo ouvir a história das pessoas. Então, no meu primeiro momento com os noivos, o que eu peço é conte a sua história, né? A história dele, a história dela, depois como se encontraram. Então, o casamento que a gente realizou esse último final de semana, que foi do nome da Thaís, foi muito lindo contar a história, né, de como eles se encontraram, que não foi aqui no Piauí, já foi no estado do Ceará, então 3 estados envolvidos, né? Foi em Jericoacoara. De Jericoacoara veio o Piauí, ela de Manaus, depois se encontraram. Então, isso mostra que a assessoria, o cerimonial, ele se expande, né? Ele não fica só na parte geográfica, né? Já aconteceu também de casamentos que eu fui trabalhar, que a noiva estava fazendo residência em São Paulo, era aqui de Teresina, e o noivo estava aqui, ela lá, só que sempre tem um toque da noiva, né? Então ela só veio para Teresina para casar. E eu não era ainda a cerimonialista de frente, né? Eu era auxiliar. Mas eu vi a história e achei isso muito belo, porque ela, em outro local, confiou o sonho dela, estando lá em São Paulo, e chegou aqui só para casar. Então, para ver, como a Liana falou, a questão da contratação não é bobagem, não é supérfluo contratar uma assessoria. Não é nada disso. É necessário, né? É uma base, a sua base, né? Então, eu acredito que seja isso a questão desse brilho, desse envolver com essa profissão. Tendência e inovação. Ele está em todas, estamos no caminho sem volta, nós tem que estar sempre, né, envolvido nesse meio tecnológico. O que veio para melhorar? O que trouxe para aprimorar o trabalho de vocês? Vai lá, Liana, já falei. A Bruna falou da tendência do Story Maker, achei bastante interessante. E uma tendência que está vindo não só para os casamentos enquanto noivos, mas para os casamentos enquanto fornecedores também, é justamente o registro do nosso trabalho, né? Profissionaliza muito. Às vezes a nossa vitrine é o Instagram, então muitas vezes a gente tem fotos estáticas, tem um vídeo muito mal feito que eu mesma faço. Então a profissionalização do serviço ela é muito importante também. Não basta o meu serviço ser excelente, mas eu tenho que mostrar que ele é excelente. E no meu vídeo amador, não é o meu talento. No meu vídeo amador, não consigo mostrar. Então, é uma tendência bastante forte. Outra tendência bastante forte também é a questão de transformar os casamentos num parque de diversões. Antigamente, era um diferencial ter uma boa comida e uma boa música. Hoje em dia, a gente tem acesso com mais facilidade a uma boa comida e uma boa música. Então, as pessoas vão crescendo os olhos e querendo mais. O que eu posso trazer de diferencial para o meu casamento? E muitas vezes acaba virando uma espécie de parque de diversões. Tem a questão da foto lembrança, tem maquininha de pegar urso, dessas que tem espalhado no shopping, tem carrinho de sorvete, tem atrações à parte, tudo pelo entretenimento para os convidados. Então, vocês fazem tudo que fica um local mais leve, mais agradável, não só para os noivos, mas aqui talvez os convidados, da forma geral. Sim. Ela falando do carrinho de sorvete, tudo também. Quando no perfil dos convidados tem muitas crianças, eu sugiro o espaço kids, sim, né? A parte da pintura de rosto. Isso vai estar ali também se divertindo, porque
festa de adulto é chato pra criança, né? Adulto é que gosta de festa de criança, né? Agora Mas, mesmo. então, os doces, aquela coisa toda, algodão doce. E até nisso eu observo se no perfil lá do casamento tem muitas crianças, por exemplo, o que é muitas crianças? 20 crianças na festa de casamento. Crianças mesmo, né? Que ainda estão lá naquela fasezinha de brincar, tudo. Então, eu sugiro sempre o espaço Kids para interter elas, para não ficar pesado, não ficar chato. E também, isso que a Aliana falando, sorvete, que a nossa terra, assim, pede muito sorvete, né? Eu também estou começando a sugerir o açaí, que aqui também as pessoas gostam muito de açaí. Inclusive, eu não encontro no mercado ainda carrinhos de açaí para festa, não? Ainda não vi. É, eu acredito também na questão do espaços instagramáveis dentro da festa, que dê para tirar aquelas fotos que o pessoal gosta, colocar acessórios, um óculos escuro, a pista de dança. Então, tudo isso faz com que a festa fique. Depois que você vai ver os vídeos, as fotos, você diz, poxa, como foi divertido, como foi legal, né? Como estava bonito, como o povo estava animado. Então, não é mais aquela festinha tradicional que o pessoal fica sentado, esperando a comida chegar. Parado, não. Hoje as pessoas fazem as festas para dançar, para viver, para aproveitar. Mas ainda tem os casais tradicionais. A gente encontra, né? Elas que querem mesmo algo mais simples, que optam pelo tradicional. E tudo bem, né? A gente faz também. Como você se sente da forma positividade de você estar fazendo um evento, todo mundo chamando seu nome. Essa festa foi feita por projetado. E o que vem depois? As referências que ficam. Eu acho muito interessante, acho muito. É um reconhecimento do trabalho, né? Quem é que não gosta? Em qualquer profissão, o reconhecimento do trabalho, ele é importante. Então, quando a festa é bem sucedida, que as pessoas dizem, foi a Eliana Amaral que produziu, foi a Bruna Scheller que produziu, é, é muito gratificante, porque a gente sabe que está no caminho certo. E é por aí mesmo que a gente tem que ir, e se especializar cada dia mais, estudar cada dia mais, e, e nessa certeza de que a gente está no caminho certo. Então, tipo assim, a concorrência não faz diferença, tem espaço para todo mundo. Vocês são capazes de trilhar o próprio caminho de vocês, né? Exatamente. E, tipo assim, para quem está chegando agora, como é que está esse mercado? Está muito aquecido? Tem espaço para mais cerimonialista ainda? O mercado está muito aquecido, tem espaço para todo mundo. Agora, o que eu sempre digo, essa parte técnica do cerimonial, ela é mais fácil, digamos assim. A parte empresarial, ela é mais difícil. Então, muitas vezes, o que acontece demais, acho que até o que aconteceu na vida da Bruna, ela se identificou trabalhando em um outro cerimonial e resolveu abrir o dela, né? Acontece muito. Só que muita gente a, não tem o couro grosso para enfrentar a parte De empreender, de né? empreender. Sim, a visão de empreendedor, né? Essa é a mais difícil. Então, eu sempre brinco assim, que. Brinco não, é de verdade mesmo. Eu estudo muito mais hoje do que quando eu estudava para concurso. Sim. Porque, pelo menos no concurso, eu sabia ali, basicamente, o que tinha que estudar, era sempre a mesma coisa. Pegar o edital ali. Pegava o edital, eram as mesmas matérias para qualquer concurso. Na vida empresarial é muito diferente, a gente tem que estudar os mais diferentes assuntos. Então, para quem quer entrar nessa área, primeiro aprender sobre o serviço em si, a parte técnica, óbvio, isso aí é inegável, mas também aprender áreas afins à sua, aprender coisas que você acha que não precisaria, mas é interessante a gente saber sobre o trabalho de todos os fornecedores que vão estar com a gente, né? Até mesmo para opinar no serviço. Desse jeito não vai dar certo por isso, por isso, por isso. Que não vem aquela surpresa desagradável, né? Assim, mesmo todo planejamento que vocês fizerem, possa ter algum obstáculo no decorrer do evento devido a alguém que não cumpriu com as suas obrigações, né? Isso que a possível, Gabriela né? falando, eu bato muito na tecla, né? Infelizmente, são pessoas que se identificam. Me identifiquei com casamento, isso, aquilo. Eu resisti muito para abrir o meu. Porque, como a Liana falou, eu já tenho outro empreendimento e eu sei que a demanda por trás é muito mais. É contador, é
ir para a parte jurídica também, que a gente se envolve, contrato, isso aqui, tudo para assegurar o cliente, mas também para nos assegurar. E hoje eu vejo muitos fornecedores, infelizmente, aqui na nossa cidade, trabalhando de forma amadora e que atrapalha o nosso serviço, assim, como profissionais que estamos querendo, tá mais, não é perfeito, mas maduro diante daquilo que nós vamos entregar. Eu conheço a Liana, a gente se dá bem, mas quando nós vamos tratar de negócios, é negócio. Então, eu preciso que a Liana me passe segurança no que ela vai me entregar. Assim como os outros profissionais, fornecedores, termina a gente criando vínculo com aquela decoradora, com aquela do bolo, com a da foto, isso, aquilo, outro. Mas eu confesso que eu me entristeço quando eu vejo profissionais que estão com 10 anos no ramo, e que eu solicito um contrato e não sabe o que é contrato. O mínimo, né? Então, inclusive, é essa dica, né? A Liana até fez um curso recente com as sócias dela, falando sobre essa dimensão de contrato. E aí lá, uma das falas delas, elas falavam, inclusive até a maquiadora. Por quê? Porque isso nos deixa mais assegurados diante dos desafios, porque lá está em contrato, está dizendo, está ditando tudo que ela vai entregar, isso até para a pessoa, porque às vezes vai lá no dia que a noiva contratou para maquiar a mãe, a filha e ela noiva, ela traz a sobrinha. Mas aí está em contrato, ela já assinou, já foi fechado que era 3 pessoas. Então, para o profissional, isso é maravilhoso. Para nós também, né? Mas ela diz, não, mas eu quero. Mas aí a maquiadora cronometrou um tempo e não tem como incluir aquela pessoa. Então, a noiva pode ficar chateada, pode ficar com raiva, pode falar mal da profissional. Só que com assessoras e cerimonialistas, nós temos essa segurança de dizer, né? Vamos imaginar que a noiva é a Ana. Não, Ana, em contrato, você fechou 3 pessoas e o horário cronometrado foi esse. Ela colocar mais uma, vai atrasar tudo, né? Então, com jeito também, com delicadeza, mas com firmeza, né? Não com a firmeza briga. Tá levando essa dimensão mesmo do que foi colocado. Então, eu acho que hoje o mercado ele tá grande, tem espaço para todos, mas eu acho que nem todos querem a burocracia, que faz parte. Que faz parte, é difícil e é chato. Que são as flores, mas não querem os espinhos, né? Exatamente. Querem os caminhos mais fáceis, né? Aí termina, infelizmente, não ficando tanto tempo no mercado, porque o mercado exige profissionalismo, querendo ou não. E o amador, ele até conversa, como a Liana tem os vídeos dela ali, amador. Mas depois, termina que o próprio mercado vai colocando para fora, porque vai chegando outros com o seu profissionalismo e termina ficando. Então, para solidificar, ter uma carreira de sucesso, né, tem que passar esses perrengues, né, burocrático, levar com seriedade, Sim, muita seriedade. para poder colher os frutos, né? Exato. Sementezinha, né? Em tudo, né? Não é só na profissão de cerimonialista, em qualquer outra. Para poder, a gente já conseguiu o êxito, né? E vem esse retorno, né? A gente fica muito agradecido de forma grandiosa. Porque não, duas? A gente estendeu o convite, aí quando a gente não, vai, se for 3, a gente tem da forma respeitosa, da forma que eles abraçaram o projeto. A gente sonhamos com esse momento, com esse espaço, de a gente ver o início de tudo, né? O início que a pessoa escolheu a pessoa para estar do seu lado, o início que ela vai formar a família, e pensar em tudo que ela vai ter parceiro para a vida, né? Começando a partir do casamento. Exatamente. Então, isso vocês trabalham junto, vem com vocês veem as histórias das pessoas para vocês entregar o serviço da melhor forma, né? Vocês vivenciam isso da melhor forma possível que a gente pode acompanhar, que possa realizar muitos casamentos, que possa fazer vários eventos para a marca da Amaral e da Bruna, entendeu? Que a gente vê, acompanha o trabalho de São Belíssimo e a satisfação das pessoas, né? Sim. Mensagem de deixar para quem planeja, que está próximo a realizar a cerimônia de casamento. Posso contratar vocês. Para quem está próximo é mais difícil. Tem que contratar agenda aí. Como é que faz? Você pode... Normalmente os casais costumam procurar com pelo menos 6 meses de antecedência, de 6 meses a 1 ano e meio, né? Procurando muito em cima, a gente realiza tudo.
Agora, o grande problema de procurar muito pertinho da data é a questão da escolha. Quando eu tenho muito tempo de antecedência, eu tenho 10 bufês vagos. Quando eu procuro faltando 2 meses de antecedência, não é o que eu quero, é o que está livre, Está disponível, né? é o que está disponível. Então, o problema é esse. Mas pela parte do cerimonial, não. Tudo certo, a gente querendo fazer em uma semana a gente faz. E quando a pessoa quer só aquela igreja, nunca ela está disponível. Aí mostra o plano B. Não, outra igreja pode ser. Outra igreja ou outra data. Essa questão de outra data, às vezes o casal já vem com a data bem fechadinha, porque foi a data do primeiro olhar que eles trocaram e querem aquela data, então foi o primeiro beijo, foi, enfim. E aí entra, às vezes, exatamente o que a Liana falou, quando chega muito perto para a gente fazer assessoria, termina que a data não está disponível na igreja e vem aquela primeira frustração, né? Poxa, né? Já não vai dar certo. Porque a noiva, o noivo vive um misto de emoções assim muito forte durante o dia. A hora tá acreditando, toda que não tá. Então, além de tudo isso, a gente ainda tem um papel de, como a Liana falou bem, a questão, nós, como assessoras, ter essa questão da inteligência emocional, porque termina que a gente lidar com muitas emoções deles. Então, meus queridos noivos que estão aí, se ainda não fizeram, né, essa contratação da assessoria do cerimonial, é algo assim primordial. Não somente fechei a data, eu vou correr para a igreja, vou correr para o buffet, vou correr para a banda, vou correr para isso, depois eu vou para a assessoria. Faça o caminho inverso, né? Procure primeiro a assessoria, o cerimonial, porque isso, como no início a Liana falou, você poupa tempo, dinheiro, vou falar o nome logo, dinheiro, porque você diz assim, eu vou pagar tantos reais para assessoria, mas a assessoria vai lhe dar uma segurança orçamentária. Exatamente. Porque eu já vi noivas perdendo dinheiro, porque ainda não tinham me contratado, né, já realidade, e fez contratos que não era bom e terminou perdendo dinheiro e, enfim, deixou para lá. Então, aquele dinheiro já era, poderia ser investido em outras coisas. Inclusive, a gente tem o know-how de chegar para o cliente e dizer, não fecha agora não, que no próximo mês vai ter um evento X, eles dão descontos, né? Ou então, olha, profissional tal, por ser indicação minha, eles dão desconto para os meus noivos. Então, acaba sendo muito mais barato contratar um cerimonial no início do processo. As parcerias, né? Isso. Visto que vocês são muito criteriosos, muito organizados no que fazem, e quando acontece 2 eventos no mesmo tempo, vocês têm que fazer, não pode participar dos 2. Delega as atribuições para outra pessoa. É possível? É possível, a gente tem equipe qualificada para isso. E os noivos, claro, eles precisam ser informados. Olha, eu não tenho agenda para essa data. Pode ser a minha equipe? Se eles disserem pode, a gente faz tranquilamente, não tem problema nenhum. É comum acontecer. Se disserem não, é um serviço personalista, não aceito. Eu digo, pois eu vou lhe passar o contato de cerimonialistas tais, tais e tais, que tem um trabalho parecido com o meu, acho que você vai gostar. É isso mesmo. Muitíssimo obrigado. Essa tarde belíssima, agradável, de muita informação. E o nosso tema foi muito bem abordado. Passando, teve o momento da fotografia, teve a estilista e teve quem faz, quem promove, quem leva com a decência, com qualidade para o assistente melhor. Bruna e Lia. A gente só tem que agradecer o programa Tardear, de você tirar o tempo da vida corrida para vir nos abrilhantar e participar com a gente, visto que nós hoje estamos falando para 5 continentes. A crescência do Instagram. Estamos saindo aqui de Teresina para o Brasil, o mundo, estamos chegando nos Estados Unidos, na Turquia, na Índia e lá crescendo no Irã. Então, sinta todos abraçados. Isso é o programa Tardear, com toda a decência, com todo o zelo, com toda a dedicação, que todo sábado nós estamos aqui no Vistória, levando informação de coração, de muita gratidão, feito para vocês e por vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E a gente vai levar esse mimo aqui, ó, a caneca feita e projetada para vocês, com a foto e simbolizar o trabalho belíssimo que vocês fazem. Que vocês possam ir mais longe com a arte de vocês, tá bom? Graças. Muito obrigada. Salva de palmas para as indústrias. Maravilha demais. Vou ficar de pé para tirar foto com a canecazinha na mão.